Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de te dar os parabéns por você aceitar o desafio de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu corpo e de cuidar da sua mente. Os primeiros resultados que a gente tem com o nosso corpo, eles vêm através da mudança daquilo que a gente pensa, pois é o nosso pensamento que comanda o restante do corpo. Meu nome é Vanderleia Boing, eu sou farmacêutica, sou coach, trabalho com treinamentos para farmacêuticos, trabalho com emagrecimento, né? E hoje estou aqui, né, para dar algumas dicas, para te ajudar, né, nessa jornada rumo aí aos seus cuidados em saúde, né, ao equilíbrio, né, na saúde que a gente tanto procura, né, que às vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente não consegue, às vezes, chegar no resultado que nós gostaríamos de chegar em função de não ter o entendimento que tudo primeiro começa na nossa mente. Quando a gente tem um propósito forte, quando a gente sabe onde a gente tem que mudar e a gente começa a estabelecer determinadas rotinas, através de uma metodologia, a gente consegue chegar lá. E é dessa metodologia hoje que nós vamos dar aí uma breve introdução para que você já saia do final desta videoaula já com atividades, né, e com um passo a passo, digamos assim, para a implementação na sua rotina, para que no final você chegue ao resultado, à sua meta, né, o resultado de saúde que você tanto deseja, né? Então vamos lá. Hoje em dia, né, nós sabemos aí que o comportamento alimentar também, ele ocupa um papel muito importante na prevenção e no tratamento das doenças, né? A alimentação, ao mesmo tempo que ela é muito importante, né, no sentido fisiológico, digamos assim, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ela às vezes pode representar aí um fator de risco, né, um fator de atenção quando nós chegamos à fase adulta. Né? E existem vários e vários modelos, né, que acabam explicando aí esse modelo comportamental que faz com que muitas vezes a gente chegue aí na comida, né, no alimento, como um problema, né, quando a gente fala no consumo excessivo, no consumo desregrado, né, e na falta de zelo e cuidado, né, sobre aquilo que você está utilizando, né, para se alimentar. Há algum tempo atrás começou, né, a se estudar aí como que os nossos hábitos e os nossos comportamentos eles interferem no nosso poder de mudança, né? E desde a década de 80, principalmente, né, por um psicólogo chamado James Prochaska, que começou a se entender, né, tentar compreender como e por que as pessoas mudam. Né? Por que que algumas pessoas conseguem mudar por si mesmas e outras precisam da ajuda de um médico, de um terapeuta, de um psicólogo, de um farmacêutico, de um coach, enfim. Né? E eles começaram a observar que existem vários estágios na nossa vida e eles desenvolveram um modelo transteórico de mudança, onde ele explica que nós passamos, né, por 5 etapas, na verdade, durante todo esse processo aí de mudança de hábitos e de comportamento. Né? Independente, então, de você estar dentro de uma terapia ou fora de uma terapia, de certa forma, nós nos encaixamos numa determinada fase do processo, né? E a gente está aí também numa determinada fase de evolução. Então, antes de eu te explicar aí, né, mais ou menos esse processo de mudança aí, eu gostaria de ressaltar, assim, ó, que não existe mudança de hábito e de comportamento sem que exista motivação, né, um motivo para que você entre em ação. E a motivação, ela é imprescindível para qualquer processo de mudança pessoal. E muitas vezes as pessoas elas só mudam quando chega na dor.
né? Elas não buscam a mudança antes de chegar na dor ou num problema maior, né? Então agora você tem a possibilidade de ter um novo olhar nos teus cuidados aí em saúde. Você tem a possibilidade de entender aí que durante essas etapas que eu vou te passar daqui para frente, você se encontra numa fase, você se encontra num momento, porém esse momento não é eterno. Você pode negociar aí as mudanças internas com que você precisa passar. E mudanças de hábito, de comportamento, eu admito, não são fáceis, né? É um processo que a gente precisa trabalhar, mas é muito trabalho interno, na verdade, para conseguir essa mudança. Mas, se você tiver o propósito forte, firme, meta clara, você consegue sim essa mudança de hábito e de comportamento muito mais rápido do que você imagina. Então, vamos lá, né? Explicando um pouco, né, sobre o método que eu vou falar agora, o modelo mais utilizado aí, que eu tomo também como base aí em muitos dos meus treinamentos e dos meus atendimentos também com os pacientes, né, é o modelo transteórico que foi desenvolvido pelo Prochaska, né, na década de 80, e a princípio ele foi colocado como um instrumento de compreensão e mudança de comportamento relacionado à saúde. Né? E os estágios de mudança representam o tempo, né? Ou seja, representam aí quando ocorre a mudança de comportamento. Então, cada estágio de mudança está relacionado a uma fase e está relacionado com motivação e percepções diferentes da sua vida. São percepções diferentes à possibilidade que você tem de realizar mudanças, tanto a nível comportamental, emocional, tanto também quanto em relação à mudança do comportamento alimentar. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, resumidamente, o resumo desses 5 passos, né, do estágio aí desse modelo de saúde. O primeiro passo, o primeiro estágio, seria o estágio de pré-contemplação. O que seria pré-contemplação? O indivíduo, ele não tem intenção de mudar os seus hábitos e seus comportamentos nos próximos meses. Né? Ele se encontra desmotivado e bastante resistente às orientações. Ou seja, ele nem sabe, talvez, que ele precisa dessa mudança. Ele tem problema, mas ele ainda não enxerga a necessidade de mudar algum hábito. Então, ele vai estar na fase de pré-contemplação. Na fase de contemplação, que seria o segundo estágio, o indivíduo está ciente que o problema existe e há intenção de mudanças nos próximos 6 meses. No entanto, tem uma ambivalência aí quanto às perspectivas de mudança. Então, o segundo estágio, ele já sabe que ele tem um problema. Ele até tem intenção de mudar, mas ele ainda não está fazendo aí muita coisa em relação à mudança. A terceira fase, então, entraria a fase, né, ou estágio de preparação, que seria aquela a característica do indivíduo, né, que sabe que tem um problema, sabe que precisa mudar, ele tem intenção de realizar mudanças, né, nos próximos meses, e ele até já começa a perceber que precisa fazer alguma coisinha ou outra, né, começar a dar os primeiros passos. Então, na fase de preparação, ele já sabe que ele tem um problema, ele está ciente daquilo ali, e ele começa a dar aí os pequenos passos rumo aí à entrada em ação, que já é o nome do quarto passo ou do quarto estágio nesse modelo transteórico de mudança comportamental. O quarto estágio seria o estágio da ação. O indivíduo tem modificado o seu comportamento, talvez aí num período inferior a 6 meses, um pouco menos talvez, e algumas pequenas barreiras ele já consegue superar, mas ele ainda tem tendência para voltar a hábitos antigos. Então, ele já entrou em ação, ele já está tendo até algum resultado.
Só que nessa fase ele ainda tem a ameaça de voltar para hábitos antigos. É onde ele entra na quinta fase, que seria a fase de manutenção, que é onde o indivíduo mantém as ações de mudança, né? Ele continua fazendo aquilo que ele sabe que ele deve fazer para ter o resultado que ele gostaria de fazer, e ele começa a se esforçar para prevenir recaída e manter aquele comportamento saudável que ele adquiriu. Geralmente, esses estudos aí de modelo transteórico, de mudança de comportamento, enfim, eles são analisados, né, com os pacientes durante 6 meses. Né? Todo estudo, né, do Prochaska, ele tem essa média aí de estudo durante 6 meses. Então, pense assim, ó, muitas vezes nós emagrecemos, digamos assim, né, que é onde eu trabalho mais, no emagrecimento, nós emagrecemos e rapidamente nós engordamos. Né? Por quê? Porque nós mudamos alguns hábitos alimentares, mas nós não mudamos, na verdade, a nossa mente. Então, passando por todas as fases do estágio de mudança, se faz necessário também mudanças de hábitos e de pequenos hábitos. Né? E é nisso, na verdade, que entra o meu trabalho, né? Que é onde eu vou depois passar aí alguns passos para que vocês adotem alguns hábitos saudáveis. Né? Então, entendam que toda mudança de comportamento, primeiro, ela precisa ser criada na nossa mente. Você precisa ter um propósito forte e entender que a mudança, ela existe ou pela dor, né, ou pelo prazer. E nós não precisamos chegar a ter dor para mudar quando nós identificamos que nós precisamos mudar algum hábito, algum comportamento em nossa vida, certo? Então agora, no próximo vídeo, eu vou explicar para você 5 passos para a adoção de hábitos saudáveis, certo?